Olá, sejam bem-vindos a esta edição do painel internacional gerado a partir do Laboratório de Ideias da RedeTech. E com muita alegria temos a honra, sou o professor Pedro Bittenbender, da Unijuí, que juntamente com o professor Valdir Roque da Labrida, do professor doutor vinculado à Universidade do Contestado, através da RedeTech, com apoio também de outras redes e iniciativas, de organizar e promover estes painéis de interação nacional e principalmente interação internacional, gerando ideias, gerando aportes aos programas de pós-graduação, aos pesquisadores, aos estudantes, à sociedade como um todo, a partir de temas diversos que se articulam em torno dos objetivos das redes que promovem estes painéis. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e antes de darmos prosseguimento pontual ao painel, informamos que este painel está sendo gravado, portanto, contamos com a anuência de todos. Se alguém não concordar com a gravação através do sistema do Meet, está convidado a assistir ao painel através das redes sociais abertas, do YouTube, onde está sendo transmitido online, e todos os que estão conectados através do Meet, convidamos para que permaneçam com as suas câmeras de vídeo abertas, no entanto, com os seus microfones fechados, otimizando assim a qualidade de comunicação e também de transmissão das ideias por dentro deste trabalho. Desejamos a todos um excelente painel, um excelente aproveitamento, brindado por esta terceira edição do painel internacional, que nesta edição trabalha o tema produção agrícola familiar em tempos de pandemia e impactos no desenvolvimento territorial, experiências, desafios e perspectivas. E para anunciar os demais conteúdos deste painel, seus painelistas, de pronto passo a coordenação dos trabalhos ao coordenador-geral da RedeTech, professor Valdir Roque da Labrida, doutor em desenvolvimento regional, e antes de, em definitivo, passar, registrar que este painel conta com apoio institucional articulado da rede RETE, como também da rede CIDIR, como o apoio institucional também da Universidade do Contestado e da Unijuí na conformação desta organização. A todos um excelente painel. A palavra está com a coordenação geral da RedeTech, professor Dr. Valdir da Labrida. A palavra é sua, professor. Bom, é com prazer, então, e com muita alegria que eu saúdo a todos e, em especial, iniciaria agradecendo aos dois painelistas que aqui estão, o Álvaro e a Kátia, e passar uma informação que a gente não gostaria de passar, de que o nosso terceiro painelista, o Dr. German Mazzi, da Costa Rica, ele teve um problema familiar, teve que viajar para o interior e ele pediu escusas que não poderia estar conectado nesse momento. Então, fica a colaboração dele para uma outra oportunidade. Mas nem por isso o painel de hoje vai ser menos importante pela presença de dois professores que têm um currículo na temática muito extenso, a professora Kátia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Álvaro, da Colômbia, que depois a nossa colega Sandra vai apresentá-los. E eu gostaria de saudar, então, a todos. Aqui, como nós falamos da nossa bela Santa Catarina, né? Mais precisamente da cidade de Itapema, que é muito mais conhecida por meia praia, né? Eu sempre brinco que eu trabalhei 50 anos de professor e eu só consegui comprar um apartamento numa meia praia. Então, aqui estou, mas trabalho ainda com meus colegas da Universidade do Contestado, num programa de mestrado e agora doutorado em desenvolvimento regional. A saudação também à minha parceira, no sentido acadêmico, né, Valência, a professora Mireia, da Universidade de Brasília, e que é coordenadora
da rede RET, Gestão e Desenvolvimento Territorial, e que está conosco, nos apoiando e está ajudando na divulgação, na promoção. Então, nosso melhor agradecimento. E, sem mais delongas, passo para a professora Sandra para que ela apresente rapidamente os painelistas e, em seguida, já faça um encaminhamento para que eles possam dar a sua contribuição. Obrigado e uma saudação especial a todos que já estão conosco e, certamente, as dezenas de pessoas que ainda estarão se agregando ao longo desse início desse painel. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Nossa saudação muito especial do interior do Rio Grande do Sul, de Ijuí, da Colmeia do Trabalho. E é uma satisfação muito grande para mim e para o programa que eu represento, Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Unijuí, poder estar participando e interagindo com os nossos painelistas, né, numa temática que nos é tão cara e num momento tão especial que eu acho que em nenhum momento da história recente foi tão importante a gente discutir o papel da agricultura familiar e, mais do que isso, o futuro que se apresenta, né? Mas, então, eu, sem muitas delongas, vou passar rapidamente para os nossos painelistas. Antes, vou apresentá-los. A Kátia Grisa é doutora em Ciências Sociais, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, PGDR, da URGS, e Dinâmicas Regionais de Desenvolvimento, o PGDR Redes, ambos da URGS, atua nas áreas de Sociologia Rural, Políticas Públicas, Segurança Alimentar e Nutricional, e também é vice-presidente da SOBER, da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. E tem uma larga experiência na agricultura familiar, na discussão do território e agricultura familiar. E temos o Álvaro, o doutor Álvaro, que é doutor em agroecologia, professor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Agroalimentar da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Nacional da Colômbia, é membro da Rede Nacional de Agricultura Familiar da cidade de Bogotá, na Colômbia. E, conforme nós já havíamos acertado, nós combinamos inicialmente, começamos com o professor Álvaro, e em 20 minutos para a exposição inicial de cada um de vocês, e depois nós retomamos na medida em que o debate for se sucedendo. Então, de imediato, eu passo a palavra para o doutor Álvaro, e muita satisfação tê-lo aqui conosco, doutor Álvaro. Muchísimas gracias. Buenas tardes en Brasil, buenos días en Colombia aún. Es un gusto enorme para mí estar con ustedes y poder compartir algunas ideas respecto a lo que está pasando con la agricultura familiar en mi país. Y celebro mucho esta posibilidad del encuentro para la reflexión sobre lo que ocurre en Latinoamérica con todos estos temas que son esenciales para nosotros en este momento de crisis, pero especialmente en lo que vendrá después. Y a eso quiero referirme durante esta corta presentación, agradeciendo inmensamente a Redetec por su amable invitación, a la Red Rete. Muchas gracias por convidarme y permitirme compartir con ustedes algunas de estas ideas. 3 momentos entonces para mi presentación. La primera, hablar un poco de estos factores estructurales que determinaron la configuración del sistema alimentario colombiano al momento de la pandemia. Un segundo momento sobre las políticas públicas que fueron tomadas en el corto plazo para enfrentar la situación de pandemia específicamente relacionadas al tema alimentario. Y un tercer momento referido a lo que debería ocurrir una vez salgamos de esta situación de pandemia, que esperamos sea lo más pronto posible. Elementos estructurales del sistema alimentario en Colombia, la tenencia de la tierra sin duda alguna. En la parte izquierda ustedes van a ver los porcentajes de distribución por número de predios y en la parte derecha van a ver el área que representa cada uno de estos grupos. Y me interesa resaltar 2 elementos. El primero es que
En la parte izquierda inferior, fincas menores a 5 hectáreas son el 70% de todas las fincas productivas en Colombia, y en la parte derecha nos muestra que esas fincas menores a 5 hectáreas ocupan en territorio solo el 4,8%, es decir, la mayor parte de las fincas de agricultores son pequeñas, menores de 5 hectáreas, y están arrinconadas en solo el 4,8% del territorio nacional. En el otro extremo, el 0,4% son fincas que tienen más de 500 hectáreas, pero están ocupando el territorio más del 40% del área productiva. Esta circunstancia de una inmoral distribución de la tierra convierte a Colombia en uno de los países con el índice Gini más elevado en condiciones de América Latina, y es que efectivamente tenemos una situación de inequitativa distribución de la tierra, y entenderán ustedes que esta sea una de las causas estructurales del problema de guerra, del problema de violencia que en nuestro país completó más de 50 años hasta que tuvimos un acuerdo de paz. No obstante, desde el año 2016 estamos en un proceso de paz que realmente ha generado muy pocos resultados en cuanto a abordar estos problemas estructurales de la guerra, como son la tenencia de la tierra. La situación sigue más o menos igual, pero diría yo que se ha agravado más bien en los últimos años por cuenta de los procesos de acaparamiento de tierras. Esta lámina permite mostrar 60 casos por lo menos de grandes transacciones de tierra que se vienen desarrollando en las últimas décadas y que demuestran el enorme interés de empresas multinacionales del país y de fuera del país por acumular tierra. 60 casos incluyen casi 600.000 hectáreas y se concentran en territorios como la altillanura colombiana, que se considera como la última frontera agrícola del territorio nacional, en la zona del Santander, la zona del Catatumbo y otras regiones donde se están desarrollando estos casos de acaparamiento de tierras en grandes transacciones. La mayor parte de estas tierras están destinadas a proyectos agrícolas, proyectos forestales y proyectos de minería. Esa situación entonces agrava el tema de concentración y de inequitativa distribución de la tierra. A esto sumemos el hecho de que el 45,5% de los campesinos censados en el último censo, que fue el 2014, viven en condiciones de pobreza multidimensional. Y dicho sea de paso, esta situación se va a ver agravada en la pospandemia. Los datos de la CEPAL muestran que para el caso de América Latina y del Caribe vamos a tener 35 millones de pobres más en situación de pobreza extrema. Y esto representa, según la CEPAL, 2 décadas de atraso o de pérdida de lo que se logró en las últimas 2 décadas respecto a mejorar las condiciones del sector rural, respecto a mejorar las condiciones de pobreza o de alimentación en la que estas comunidades estaban sumidas. Perdemos entonces 2 décadas de cierto progreso rural y se va a incrementar dramáticamente el número de pobres. Por lo tanto, esta cifra del 45% seguramente en los próximos años se puede incrementar de manera sensible. Y un elemento más para hablar de la situación estructural del sistema alimentario colombiano es el altísimo nivel de importación de alimentos. Estos datos son del año 2019 y muestran una concentración importante de importaciones en cereales, en oleaginosas, en frutas, legumbres y hortalizas. Todos ellos productos que pueden perfectamente ser producidos a nivel nacional si tuviésemos políticas que permitan o que incentiven la producción nacional. Simultáneo a estas condiciones estructurales del sistema alimentario, los movimientos sociales, la academia y también cierto sector político estaban posicionando nuevos debates sobre el campesinado bajo la figura de la agricultura familiar. Es cierto que en países de América Latina como Brasil, como Argentina, como México, tal vez esta categoría se venía trabajando hace ya muchísimos años, pero para Colombia son discusiones realmente recientes. Estamos hablando de agricultura familiar en nuestro país desde el año 2012, previo a la preparación del año internacional que fue en el 2014. Y esto representa para nosotros una ventaja interesante. El haber llegado tarde a las discusiones sobre agricultura familiar nos permiten tomar como referencia aquellos países donde se empezó a ver la agricultura familiar
casi como una forma más de empresarizar a los agricultores. Colombia no quería repetir esa historia. Colombia no quería más de lo mismo, es decir, políticas que obligaran a los agricultores a meterse en estrategias de créditos, de volúmenes de producción, de exigencias con el mercado, porque si bien eso es importante, no es lo único que configura la categoría de agricultura familiar. Entendemos entonces esta nueva oleada de interés académico y político por la agricultura del campesinado de una manera muchísimo más multidimensional. La buena parte de las discusiones sobre agricultura familiar han podido ser desarrolladas por esta Red Nacional de Agricultura Familiar, que está constituida por más de 160 organizaciones rurales, pero también instituciones académicas, varios profesores de varias universidades colombianas hacemos parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar y también varias ONGs. Varias de las discusiones que desarrollábamos sobre la categoría de agricultura familiar se centraban en el acceso a tierra, en una mejor dotación de bienes y servicios públicos al sector rural, en el tema de protección, cuidado y reconocimiento de la biodiversidad, agua y semillas, agrobiodiversidad por parte de las comunidades campesinas, la participación de las mujeres rurales, mejores mecanismos y apoyo a la organización y participación con gobernanza rural, la autonomía y soberanía alimentaria y nutricional, financiamiento a través de estrategias de economía solidaria, acceso al mercado en circuitos económicos de proximidad, investigación, innovación y formación que reconociera los conocimientos tradicionales como un baluarte importante en la conformación o configuración de innovaciones tecnológicas. Alrededor de estos ejes fue posible entablar una discusión con otras organizaciones, organismos multilaterales, lideradas por el Ministerio de Agricultura colombiano, que entre el año 2016 y 2017 desarrolló la Mesa Técnica de Agricultura Familiar. Y esa mesa técnica generó esta resolución, que es la resolución 464 de diciembre 29 del año 2017, que acoge los lineamientos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia. Y el documento posiciona este concepto que estamos viendo en la lámina, y tres elementos me parece que son importantes de este concepto que marcan una diferencia importante respecto a lo que en otros países se ha hecho. El primer elemento es la denominación. No es solo agricultura familiar para, digamos, marcar una diferencia respecto a esa idea solo de empresarizar al campesinado. Y en Colombia posicionamos el término de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y esta denominación le dio cierta suerte de mayor identificación de muchas organizaciones indígenas, comunidades negras, pescadores, neorurales, etc. Vemos entonces esta como una categoría amplia. Está centrada en el concepto de territorialidad, en el concepto de territorios como construcciones socioculturales, pero también en el enfoque de la multifuncionalidad de la agricultura. Y es que no queríamos que se viera solamente la agricultura familiar desde su perspectiva productiva económica, sino que se resaltaran funciones de tipo social, cultural, ecológica, política, que subyacen a estas formas de producción. Esta denominación entonces nos permite hacer un abordaje mucho más analítico y mucho más amplio de la categoría en Colombia. Y permite también que bajo un paraguas de agricultura campesina, familiar y comunitaria quepan muchas otras formas de agriculturas. Entonces entendemos que hay agricultores familiares con un corte capitalista, pero hay otros que son mucho más tradicionales, que están en ciertas zonas del país donde el acceso a mercados es difícil y prácticamente producen para su autoconsumo, pero hay familias neorurales, hay familias que hacen agricultura ecológica certificada o comunitaria a partir de resguardos indígenas o consejos comunitarios de comunidades negras. Hay pescadores, hay un gran sector de agricultura familiar que es agroecológica y hay otro sector de agricultores sin tierra. Queríamos entonces que bajo esta denominación pudiéramos recoger a un montón de tipos distintos de agriculturas tradicionales que pudieran ser reconocidos bajo esta denominación, que en todo caso representará un paso, una evolución respecto a conceptos anteriores como de economía campesina, que ve solamente a los actores, a los agricultores como actores económicos, o de pequeños agricultores que los clasifica de acuerdo al tamaño de sus fincas, o agricultores de subsistencia que los clasifica de acuerdo a su nivel de ingresos. La resolución que se constituye en la primera
normativa colombiana como política diferencial, porque hasta ese momento casi que todas las políticas sobre desarrollo rural consideraban que lo que era bueno para los grandes productores era bueno para los pequeños. Y esa suerte de falsa creencia hizo que margináramos cada vez más a los agricultores en pequeña escala con esas políticas. Esta se constituye en una primera política que reconoce esas particularidades que tienen los agricultores campesinos, familiares y comunitarios. Es además una normativa construida con mucha participación, no solamente RENAF, sino que otras organizaciones de agricultores participaron en esta construcción, lo cual le da muchísima legitimidad en el país. Hay mucho acuerdo entre las organizaciones de posicionar, de defender esta resolución con los 10 lineamientos que aparecen y más bien trabajar para que la resolución pueda ser convertida en ley de la República, dándole así mucha más consistencia y solidez a esta ley. Remarco en círculos rojos los 3 lineamientos sobre los cuales más se ha trabajado recientemente en la fase de implementación, que son sistemas productivos sostenibles, circuitos cortos de comercialización y una especie de mercadeo social. Consideramos que es un momento oportuno por toda la situación coyuntural que hemos vivido en los últimos años, pero también por la situación actual colombiana, posicionar la categoría de agricultura familiar. En la parte derecha están algunos antecedentes internacionales que vinculan y que posicionan a esta categoría. Están los ODS, está la Declaración de Derechos del Campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Está la Declaración del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, que considera la agroecología y otras agriculturas sustentables como el mejor enfoque para fortalecer estas formas de agricultura, y la DS, el diseño de la agricultura familiar. En la parte izquierda, el contexto de cada país. Para el caso colombiano, estamos en esta etapa de construcción de paz y eso genera una condición política más cercana, más favorable para posicionar políticas en favor del campesinado, las normas que ya existen, como en el caso colombiano la resolución 464, y el liderazgo de organizaciones y plataformas como la RENAF, como Vía Campesina, como FENSUAGRO, como la ANUC y otras que existen en nuestro país. Y en la base de toda esta propuesta está la racionalidad ecológica y económica de los agricultores campesinos, y es que tenemos que entender que ellos han construido en más de 10.000 años de historia una relación ecológica con la naturaleza, una relación de coproducción con la naturaleza y unas relaciones pluriactivas y adaptativas de su economía. Recoger esa racionalidad de los campesinos constituye una de las fortalezas que puede tener esta categoría en los próximos años. ¿Qué hizo el gobierno con la pandemia? Básicamente, aquí hay un resumen de las normas que el gobierno colombiano ha determinado para atender a la situación alimentaria en la pandemia. La primera de ellas, los programas de ayuda alimentaria. Sobre todo en las zonas urbanas ha habido un gran interés por entregar ayudas alimentarias a las familias, pero debido al punto 2, el aislamiento al que están sometidos los agricultores campesinos, al cierre de las plazas públicas y a la imposibilidad de distribuir de manera más directa sus productos, los agricultores y su producción no son los que están atendiendo a esta ayuda alimentaria. El gobierno entonces ha echado mano de las empresas corporativas, supermercados en grandes superficies, para hacer esta ayuda alimentaria. El decreto 523 de abril del 2020 ha autorizado la importación de alimentos con cero aranceles, 2.4 toneladas de maíz, 24.000 toneladas de sorgo, 600.000 toneladas de soya y 1,5 millones de toneladas de torta de soya, productos que podrían ser de producción nacional, especialmente el maíz, si tuviésemos una decisión política de apoyar más a los agricultores nuestros y no estar favoreciendo el mercado internacional avalados por los tratados de libre comercio que el gobierno colombiano ha firmado con distintos países. El punto 4 es un programa que creó el gobierno nacional para atender a los agricultores en pequeña escala y para promover una mayor producción de alimentos. Pero lo que ha pasado con estos créditos, que son sumas grandísimas en Colombia, es que el 94% de esos créditos, como lo muestra la gráfica, se han ido a los grandes productores, los medianos solo el 4% y los pequeños el 2%. Estos son datos de abril de este año, lo cual supone que ese dinero no fue a los pequeños agricultores, sino a los empresarios rurales ricos. Pero tampoco ese dinero se está destinando a producción de alimentos, porque los grandes productores colombianos se dedican a productos de exportación, básicamente caña de azúcar, palma africana, y no a la producción de alimentos.
el decreto 803 de junio de este año, que determina una prima de servicios para los campesinos o para el sector agropecuario, pero la condición de estos subsidios es que fueran agricultores que pagaban sus impuestos parafiscales y que tuvieran una planilla de pago de salud y de pago de, es decir, que estuvieran formalmente contratados. Pero la informalidad en la contratación de personal rural en Colombia es del 80%. Es decir, otro tipo de subsidios que van a parar a manos de los empresarios rurales y que desconocen por completo al agricultor campesino. Como si fuera poco esas 5 determinaciones del gobierno, en el punto 6 se hunde el proyecto de vivienda rural que trataba de mejorar las condiciones de vida de estas familias en el sector rural y se aplaza un proyecto de ley para apoyar el transporte escolar rural, donde las dificultades de que los niños, niñas y adolescentes accedan a sistemas de educación virtuales, pues son muchísimo más complicados que en el sector urbano. Pero simultáneo a eso que está pasando con el gobierno, las organizaciones también toman decisiones y resuelven situaciones de manera rápida. Es el caso de los circuitos de comercialización. Y es que estamos viendo que han surgido de manera interesante muchas iniciativas de organizaciones, de colectivos, tanto de productores como de consumidores, para organizar circuitos regionales de manera informal, nada institucionalizado. Pero particularmente la Red Nacional de Agricultura Familiar impulsa en este momento más de 70 iniciativas de mercados de cercanía en diferentes partes del territorio nacional. Ha surgido una red también que está tomando fuerza, que se llama la Red Nacional de Abastecimiento Alimentario en Colombia, que empieza a vincular a productores con consumidores. Creo que estas iniciativas locales, particularmente de distribución, de poner en contacto directo a productores con consumidores, es un fenómeno que vale la pena estudiar mucho más, pensando en las alternativas que la pospandemia nos debería surgir o determinar. 2 cosas más para terminar. La primera es que las ideas que surgen para la pospandemia, para reconstruir una economía rural, para reconstruir nuestro sistema alimentario, deben partir de estas 3 premisas. La primera es que estamos en un momento de oportunidad sin precedentes para enfrentar no solamente el tema alimentario, sino en general esta suerte de crisis civilizatoria en la que estamos sumidos. Hay que incorporar a la discusión elementos del cambio climático y el riesgo que las agriculturas tienen frente al cambio climático, el riesgo de que los territorios se desestructuren por el acaparamiento de tierras, por las políticas que tienden a favorecer a los ricos y a marginar más a los que viven en una situación más difícil. Debemos aprovechar este momento de pandemia como una oportunidad para generar el cambio, pero ese cambio no se va a generar solo desde los políticos y desde sus planteamientos, sino que es necesaria una competencia importante de la sociedad civil. Aquí esto nos interpela a cada uno de nosotros que en lo cotidiano toma la decisión por consumir tal o cual producto, y eso determina si yo apoyo a los agricultores de mi país o si estoy apoyando a este mercado corporativo de alimentos. Una segunda idea es que se han invertido, si se quiere, las jerarquías de los espacios rural y urbano. Hasta la pandemia, siempre lo rural estaba supeditado a lo urbano, pero la pandemia nos mostró que esos roles se pueden cambiar perfectamente y que es ahora el sector urbano el que está supeditado a la provisión de alimentos desde el sector rural. Y esto ha sido una reflexión muy interesante que también vale la pena profundizar. Cómo se han cambiado esos roles y qué representa para el sector rural estar ahora en la posibilidad de permitir o no que las sociedades urbanas se enclaustren o vivan una posibilidad de cuarentena. Y una tercera premisa es que las respuestas que se han encontrado desde los territorios, desde las comunidades, son oportunidades de crecimiento, son oportunidades para reconstruir las economías y los sistemas alimentarios. A partir de esas 3 premisas vienen estas ideas de lo que debería ocurrir con el sistema alimentario, y es desglobalizarlo y más bien relocalizar estos sistemas alimentarios. Es poner el control de los sistemas alimentarios en los agricultores, en las comunidades, en los consumidores, en una institucionalidad que se pueda crear a nivel territorial. Eso parte por identificar las expectativas que tienen los consumidores en los territorios y aproximarlas con las oportunidades o posibilidades que tienen los agricultores de los mismos territorios, disminuyendo con eso impactos negativos en el ambiente, una mejor gobernanza de los bienes comunes y una mayor participación y vinculación de las organizaciones en la toma de decisiones sobre el ordenamiento ambiental del territorio.
hacer recircular recursos económicos. Cuando fortalecemos una economía territorial, un sistema alimentario territorial, estamos promoviendo una economía que circula más en el territorio en vez de un sistema agroalimentario corporativo que saca recursos económicos del territorio y los lleva a otras latitudes. Finalmente, es la oportunidad para que se prevengan futuras crisis que involucren el sistema alimentario. Las perspectivas de lo que viene a futuro son perspectivas de pobreza y de hambre en nuestros países. Y tenemos que, como sociedad, poner nuestro mayor interés en el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Como lo he dicho en las últimas conversaciones que hemos tenido sobre estos temas, creo que la pandemia nos está mostrando que es el momento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en nuestros países. Dejo por acá para que podamos hacer una discusión y algunas reflexiones un poco más adelante. Muchas gracias. Perfeito, Álvaro. Eu acho que a tua exposição coloca pontos muito comuns com a nossa situação e me chama a atenção muito alguns pontos que você levantou, que é essa noção de que o que é bom para a agricultura, para a grande agricultura, para a agricultura empresarial, seria supostamente bom para a agricultura familiar. Eu acho que esse é um ponto essencial que nós temos que nos debruçar, porque a agricultura familiar tem peculiaridades imensas e uma complexidade que a agricultura industrializada está destruindo, e que são recursos riquíssimos do ponto de vista da sobrevivência desses sistemas alimentares e da segurança alimentar de toda a região nossa, de todo o território. Aí a gente está vendo a erosão de recursos genéticos, a gente está vendo a eliminação de práticas milenares que são importantíssimas, e se nesse momento a gente não conseguir prestar atenção de que os problemas ambientais estão na base de todos esses mega problemas, especialmente da pandemia, nós teremos perdido uma enorme oportunidade de tomar realmente as rédeas desse processo, né, nos campos em que atuamos, no que nos é possível fazer. E, bom, dito isso, eu passo de imediato para a Kátia, e deixamos, então, depois da fala da Kátia, nós retomamos para ir fechando o debate. Olá, deu certo o compartilhamento de tela aqui? Por enquanto estamos lhe enxergando, ainda não compartilhou. Vamos ver aqui. Vou tentar novamente. Enquanto isso, informamos a todos que está sendo transmitido online também pelo YouTube. Perguntas aos painelistas e à coordenação podem ser registradas no chat, tanto do Meet quanto também do próprio ambiente do YouTube que transmite este painel. Aproveite para registrar o seu programa, a sua universidade ao qual você se vincula. A palavra está contigo, Kátia. Deu certo agora? Ainda não. Não compartilhar. Se vocês quiserem, eu enviei para o Valdir, se ele quiser me auxiliar, eu estou tentando aqui, e... O Pedro vai operacionalizar. Vamos Boa ver. tarde, Maia. Acho que agora vai dar. Deu certo? Sim, agora Está entrando, Kátia, está entrando. Perfeito, estamos vendo. Bem. A palavra com a professora Kátia novamente, então. Boa tarde, Cláudio. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Então, eu queria começar agradecendo o convite que foi feito pelo professor Valdir, em nome da Rede TAG, dessa parceria também realizada com outras redes, em especial a RETE, para quem eu tenho muito carinho. Também saudar aqui o professor Pedro, a professora Sandra, que está coordenando agora esse momento, o professor Álvaro, de estar compartilhando esse espaço, a professora Mireia, que também é a coordenadora da RETE,
e vários amigos e colegas que estão acompanhando aqui a nossa discussão. Eu procurei refletir um pouco, bem como está aqui no título, que é de algumas possibilidades ou perspectivas para a agricultura familiar e para os territórios. Foi um pouco nesse sentido que eu pensei. E é conhecido com vários pontos que o professor Álvaro já colocou para o caso colombiano. Logo que começou a pandemia, a gente viu reflexos imediatos na agricultura familiar, seja pelo fechamento de restaurantes, hotéis e pousadas, onde a agricultura familiar comercializava seus produtos, fechamento de feiras, paralisação de aulas e aí implicações no Programa Nacional de Alimentação Escolar, dificuldades de circulação intermunicipal e interestadual, gerando complicações para a comercialização da agricultura familiar. Também temos visto muito os efeitos da pandemia para grupos sociais específicos, e aqui queria me referir em particular às comunidades indígenas. Quarta-feira saiu uma reportagem que mencionava já a morte de 287 indígenas nas comunidades e que vem sofrendo de uma forma extremamente violenta com todo esse processo. E a gente também poderia mencionar das várias indicações, que não são só indicações já, mas da crise econômica que se estabelece e as consequências em termos de geração de pobreza, do incremento da pobreza e de incremento da desigualdade. E nesses dois pontos, em particular, dos grupos indígenas, grupos sociais, e dessa desigualdade, as duas, com certeza, têm impactos gravíssimos para os territórios e para o tratamento da desigualdade dos territórios, pensando toda a vulnerabilidade e os graus de pobreza que a gente estão sinalizados, né? Eu gostaria aqui de focar um pouco nesses aspectos para a agricultura familiar de um modo mais geral, considerando diversas reflexões que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa, que é o GEPAD em agricultura, que é o grupo de pesquisa e estudos em agricultura, alimentação e desenvolvimento, mas também reflexões que eu tenho feito com outros colegas, pensando, então, nesse cenário de políticas para a agricultura familiar e repercussões para os territórios. E eu queria aqui abordar, então, um pouco das perspectivas que vem com a pandemia e de alguns desafios para a agricultura familiar e para os territórios. Em termos de possibilidades, se é que eu sei que é super difícil da gente estar falando nesse momento gravíssimo, mas em termos de possibilidades para a agricultura familiar e para os territórios, eu acho que tem elementos que vêm dessa crescente politização da alimentação e de sinalizações de mudança no consumo que eu vou mencionar. E esse cenário de pandemia, mais de várias dinâmicas e elementos anteriores que a gente já estava vivenciando, colocam necessidade de reações da agricultura familiar a partir de outras escalas, que eu vou mencionar, e de articulações intensas nos territórios e articulações com outros atores sociais. E aí o fundamental não dá para repetir limitações de experiências anteriores que já tivemos e fazer mais do mesmo. O professor Álvaro também comentou em algum momento sobre isso. Então, eu vou começar com essas possibilidades que vêm com a politização da alimentação e sinalizações de mudança de consumo. Logo que começou a pandemia, o principal ponto foi o risco de desabastecimento alimentar e imediatamente houve já estava muito presente, mas a pandemia intensificou a ideia das cadeias curtas e da necessidade de encurtar o caminho, das relações de proximidade, de fortalecer todos esses mecanismos de circuitos curtos. E como o professor Álvaro comentou, também diversas iniciativas surgiram nesse sentido, puxadas muito pela sociedade civil. Aqui é um espaço, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, puxada pela Mater aqui do Rio Grande do Sul, mas tem várias outras iniciativas, essa aqui é do IDEC, eu acho, desculpa. Não, essa é da Agricultura Familiar da Emater, mas tem do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, e de diversos outros governos estaduais que também criaram. Além da problematização de recolocar os circuitos curtos, ou de intensificar o debate dos circuitos curtos,
toda a questão dos frigoríficos que a gente está acompanhando coloca um questionamento muito intensivo da organização do sistema agroalimentar que a gente tem, a necessidade de pensar essa dinâmica concentradora, uma dinâmica industrial de produção de alimentos extremamente concentradora dos recursos e que gera graves fragilidades e vulnerabilidades alimentares. Então, de início, teve esse fortalecimento e esse olhar para os circuitos curtos. Acompanhando um pouco esse movimento, logo veio todas as sinalizações de possíveis, e não só possíveis, mas da crise econômica que viria com o fechamento de diversos empreendimentos, e isso deu lugar a um movimento gigante de consumo local. E aqui são diversos casos que a gente poderia citar. Aqui é do Rio Grande do Sul, que criou uma campanha Sou Gaúcho e vou escolha de valor, que para preferir os produtos do local. Esse é de Santa Catarina, que vai falar do local. Aqui é do CDL, e acompanhando isso, diversas prefeituras criaram iniciativas como essa, o Sicredi, o Sebrae, enfim. Nesse debate todo do consumo local e dessa politização do local, aqui tem de tudo. A gente tem desde reflexões que colocam e questionam de uma maneira intensiva o sistema agroalimentar hegemônico e tensionam por mudanças completas, levando aos circuitos de proximidade, enfim, a valorização dos pequenos produtores, como a gente vai cair em armadilhas do local aqui, que defendem o local pelo local, que pode ser desde o município, o estado ou o Brasil, e sem problematizações mais profundas do que é esse local. Mas, de todo modo, me parece que essa politização do consumo e essa defesa do local abre possibilidade para os territórios e para a agricultura familiar também. Embora seja muito recente para a gente falar de tendências de consumo, o processo está estamos vivendo isso, mas eu tenho acompanhado uma pesquisa que é do Opinion Inbox, e desde que começou a pandemia, ele tem sinalizado essa tendência de passar a comprar dos pequenos produtores locais, e essa é uma tendência que começou com a pandemia, que foi identificada pela pesquisa, e que tem a perspectiva de permanecer pós-crise. Então, há possibilidades aqui para a agricultura familiar e para os territórios. E a mesma coisa, todos os movimentos que a gente está tendo de reportagens que falam de aumento da procura por alimentos orgânicos e agroecológicos, considerando todos os efeitos que possam ter para aumentar a imunidade e para garantir, enfim, possibilidades de saúde nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Então, essa politização da alimentação não é algo novo, mas que se intensifica bastante agora com a pandemia e abre oportunidades para a valorização da agricultura familiar, valorização da produção e dos alimentos dos territórios e nos territórios. É claro que a materialização disso vai depender de diversos fatores que perpassam o lugar que o agronegócio vai assumir na política econômica do Brasil daqui para frente, se é continuidade, se é intensificação, diversos outros fatores de geopolítica, mas também de elementos de alianças que eu vou, e de revisões de posições da agricultura familiar que eu vou mencionar na sequência. Bom, se esses elementos colocavam e dão possibilidades para a agricultura familiar e para os territórios, acho que, além disso, esse momento de pandemia, mas dinâmicas anteriores que a gente estava vivendo, também fortalece uma olhada da agricultura familiar para outras escalas e para fortalecer suas relações nos territórios e articulações com novos atores. Por que essas outras escalas? Se a gente olhar o cenário brasileiro e pensando no governo federal, a gente tem passado por um processo intenso de desmantelamento das políticas públicas. Eu tenho dialogado isso com alguns colegas, o Sérgio Leite, o Henrique Saburran, Sérgio Sauer, o Paulo Nieder, sobre todo esse movimento de desmantelamento. A gente tem discutido muito a partir de um autor que é o Bauer,
mas aqui eu estou fazendo reflexões juntando esse debate de policy dismantling, o neo-institucionalismo histórico e o debate de mudanças graduais e a noção de paradigma político. Não vou ter tempo aqui de aprofundar sobre isso, sobre essa articulação, mas queria só sinalizar tipos de desmantelamento que estamos vivenciando. Então, desmantelamento por extinção ou substituição de institucionalidades e políticas públicas, aqui pensando todas essas extinções que a gente já teve do MDA, do CONDRAF, dos conselhos, da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a própria finalização das políticas de desenvolvimento territorial, que já vinham por um processo de desmantelamento por inefetividade anteriormente, desmantelamentos por mudança de vínculo institucional, ou seja, desde 2016, a gente vê um conjunto de institucionalidades que vão mudando de lugar, e essa mudança de lugar vai implicando em arrefecimentos de políticas, em arrefecimentos de recursos humanos implicados nesse processo e mudança nos objetivos das políticas. Aqui a gente poderia citar várias institucionalidades, a circulação do INCRA, todas as mudanças de objetivos das políticas para a reforma agrária, regularização fundiária e todas as flexibilizações que a gente tem escutado de uma maneira, nas palavras do ministro, para fazer a boiada passar, né? Então, tudo isso vai implicando em desmantelamento das políticas para a agricultura familiar. Aqui um outro tipo de desmantelamento que é por inefetividade das políticas e de seus instrumentos. O primeiro é a redução dos recursos da ATER, da Assistência Técnica e Extensão Rural. O primeiro é a ATER geral, o segundo é a ATER para os assentamentos de reforma agrária. A gente vê uma redução expressiva dos recursos desde 2016, e não é só uma questão de redução de recursos, mas é de reorientações, passa a incluir os médios produtores aqui nesse espaço da agricultura familiar, e tem uma reorientação ou um fortalecimento do viés difusionista da extensão rural. Também poderíamos falar de todo o processo de desmantelamento do programa de aquisição de alimentos, esse aqui é os recursos aplicados. Desde 2017, a gente não passa de 200 milhões, e essa aqui são o conjunto de equipamentos de cisternas que foram implementados ao longo dos anos, e a gente vai ver que em 2019 foi o ano que teve o número de cisternas criadas foi mais baixo, o mais baixo desde 2003. A mesma coisa que a gente poderia falar dos assentamentos de reforma agrária e dos recursos destinados para reconhecimento e indenização para a criação de territórios quilombolas. Aqui mostra a dotação inicial em 2016, o quanto que foi aplicada, o quanto que foi dotado em 2019, e a gente vai ver que depois, nos pagos, cada vez mais, é menos recurso que vai sendo destinado para isso, e tem uma redução expressiva de 2016 até 2019. Também poderíamos falar de um desmantelamento discursivo e simbólico bastante forte, que é quando, por exemplo, o ano passado, no lançamento do Plano Safra, do Plano Agrícola e Pecuário, a ministra da Agricultura fez essa fala dizendo que temos, enfim, uma só agricultura alimentando com qualidade o Brasil e o mundo. Ou seja, é um conjunto de negacionismos que servem para legitimar a não ação do Estado, seja negacionismo da fome, como o presidente Bolsonaro fez, essa negação da diversidade da agricultura brasileira, portanto, não leva à necessidade de políticas para a agricultura familiar, e a gente poderia falar de negacionismo do racismo, negacionismo de mudanças climáticas e todas mais que a gente tem. Esse era o contexto que a gente vinha vivenciando. Agora, com a pandemia, a reação do governo federal foi medidas como essa, de, basicamente, monitoramento, recomendações e mudanças de prazos e regramentos em algumas políticas, e de novas ações foi a criação do auxílio emergencial, que inicialmente estava incluída a agricultura familiar e depois foi retirada, e os 500 milhões para o PAA, fruto de muita pressão das organizações sociais, e agora com o Plano Safra anunciado quarta e ontem, mais 150 milhões, e cestas básicas para indígenas e quilombolas.
o argumento aqui que é fundamental que as organizações continuem pautando o governo federal e outras escalas, e os atores em outras escalas, mas é fundamental que a agricultura familiar dialogue com outras escalas também. E aí eu queria chamar a atenção aqui, essa é uma pesquisa que eu fiz agora recentemente com o Mário Ávila e com o Rafael Cabral, e a gente tentou mapear algumas iniciativas dos governos estaduais para a agricultura familiar, e nós identificamos 12 experiências em governos estaduais de aquisições de alimentos da agricultura familiar em execução. Tem outras que estão paralisadas. 5 dessas foram criadas desde 2014 como uma crise ou respostas a partir dessa diminuição do PAA nacional, e 4 particularmente agora com a pandemia. E a gente poderia falar de diversas outras iniciativas que estão presentes já nos governos estaduais e que vêm ganhando espaço nos governos estaduais. É claro que também não são todos os governos estaduais, mas tem um olhar importante nesse processo. Da mesma forma, a gente poderia falar dos governos municipais. Durante esse mapeamento que a gente fez das ações em âmbito estadual, diversos entrevistados nos relataram casos de municípios ativos com políticas para a agricultura familiar, seja nos moldes do PAA ou de situações como essa do Vale Feira, que depois eu posso mencionar, e chamar atenção para outras escalas também, como é o caso que vem ganhando muita expressão, que é o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o consórcio dos governadores do Nordeste e dos secretários de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Rural do Nordeste. É fundamental, nesse cenário nacional difícil do governo federal, é fundamental a agricultura familiar dialogar com essas outras escalas. Mas nesse processo de dialogar com outras escalas, não dá para repetir limitações de experiências anteriores e fazer mais do mesmo. Nesse diálogo com outras escalas, é fundamental o diálogo com outros atores, diálogo nos territórios e diálogo com outros atores. Se nós retomarmos aqui todo o debate do desenvolvimento territorial, puxado muito pelo Júlio Verdeguer e com diversas parcerias, eles vão mencionar que os territórios que foram mais ativos, que tiveram resultados importantes, foram aqueles aonde que foi possível construir coalizões territoriais transformadoras, ou seja, que as organizações rurais do agrário foram capazes de construir diálogos com outros atores, visando alterar relações de poder nos territórios para provocar mudanças institucionais naqueles territórios. Ou seja, quando as organizações da agricultura familiar forem dialogar com essas outras escalas, é fundamental superar o viés setorial que a gente já vivenciou nas políticas territoriais que a gente teve aqui no Brasil e que continua muito presente em diversas políticas para a agricultura familiar. Então, confluindo muito com o professor Álvaro, é fundamental um pacto social, um novo pacto social entre agricultores e consumidores. O diálogo entre agricultura, saúde, nutrição, meio ambiente, planejamento urbano e outras áreas que são fundamentais, ou seja, é fundamental a agricultura familiar aliar as suas problemáticas com as problemáticas dos outros, que na verdade não é problemáticas dos outros, tem tudo a ver com a forma como a produção de alimentos vem sendo feita conforme o sistema agroalimentar é organizado. E já estou quase finalizando, sei que estou extrapolando aqui meu tempo, só para ilustrar, nesse exercício que foi feito, que os governos estaduais realizaram de criações de programas de aquisição de alimento da agricultura familiar, foi fundamental porque eles recolocaram a agricultura familiar ou criaram mecanismos de comercialização para a agricultura familiar. Só que dá para ir muito além disso, dá para explorar outros papéis da agricultura familiar nesse processo, que é dialogar a agricultura familiar com a assistência social, com a nutrição, com dialogar e pautar a construção da alimentação saudável, de práticas sustentáveis, de manutenção da sociobiodiversidade. Enfim, nesse diálogo de construção de políticas alimentares, é muito mais do que uma questão de comercialização para a agricultura familiar que está sendo pautada.
está sendo pautada a construção de sistemas alimentares sustentáveis, e a agricultura familiar precisa construir essas alianças, ela precisa mostrar que seu papel contribui para as mudanças climáticas, contribui para o combate à má nutrição, contribui para as dinâmicas locais de desenvolvimento. Enfim, precisamos muito inovar em políticas alimentares que sejam sistêmicas, que deem conta dessas diversas problemáticas. E por que que esse novo pacto, ou por que que esse pacto social, ele é importante? Porque estamos vivendo com problemas interconectados, as mudanças climáticas é emblemático disso, as mudanças climáticas são fruto da forma como a agricultura vem sendo produzida, e as mudanças climáticas produzem repercussões na agricultura, na alimentação, enfim. Então, precisamos esses diversos atores produzindo respostas integradas, principalmente num cenário de crise econômica, e que a gente precisa ser muito mais eficiente no uso dos recursos públicos, e o mesmo recursos potencializar resultados em diversas áreas, diversos públicos e diversas dimensões. E o segundo ponto que é fundamental, esse pacto social, ele é extremamente necessário, como o Verdaguer já falava lá desde 2010 e 2011, que é de construir essas alianças pensando em mudar relações de poder. Ou seja, esse pacto social é fundamental para resistências aos desmantelamentos que a gente vem vivenciando no cenário federal, e como capacidade de pressão social, seja para continuar pautando o governo federal, mas de construir ações em outras escalas, governos estaduais, governos municipais, territórios, seja regiões, ou dinâmicas territoriais específicas. O fundamental que eu queria pontuar aqui é se em outros tempos os territórios foram dados de cima para baixo, o território dado, se pensando aqui nas políticas territoriais que a gente teve, e várias delas, em vários territórios, os resultados foram muito bons, e não foi só um território de cima para baixo, mas respeitando dinâmicas locais, enfim. Mas se em outros tempos a gente tinha esses territórios que foram dados de cima para baixo, com uma política federal, e a gente sabe as várias limitações que essa política teve, essa possibilidade não está presente nesse momento, em função da configuração nacional. A gente tem oportunidades e necessidades para a agricultura familiar construir coalizões territoriais de uma dinâmica de território, um processo de construção social desses espaços, desse território, e pactos sociais em torno das questões alimentares. Enfim, ao mesmo tempo que a pandemia, ela coloca diversos desafios, e a gente está falando de crise de morte para diversos grupos sociais, ela nos coloca essa possibilidade de refletir de mudanças importantes no sistema alimentar, possibilidades para a agricultura familiar e para os territórios. Seria isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Kátia, riquíssima a tua exposição, e de uma densidade de elementos que é até difícil a gente cercar quais os elementos que são mais relevantes nesse contexto, mas você citou um que eu acho que é fundamental, que é essa questão de um contrato social. Eu acho que a gente está perfeitamente no momento em que nós teríamos que discutir como é que nós podemos construir esse contrato social, e pensando no discurso presente na mídia, né? A preocupação com a economia. E parece que quando a gente fala da economia, que a agricultura familiar é aquele segmentozinho que está, vamos dizer, que ele é necessário, se entende o papel, mas que ele não é forçosamente a economia, que a economia são as commodities, né? Que o agronegócio, que é responsável por 30% do PIB. Por outro lado, essa agricultura familiar convive exatamente no contexto desses grandes sistemas de produção de commodities. E quando a gente transcende um pouco essa discussão da economia e passa para as questões que dizem respeito à nossa vida como cidadãos, a gente tem tido registros aí continuamente de quanto o ambiente está impactado, que nós já temos resíduos de agrotóxicos na água, a sociedade,
parece que não consegue encontrar os mecanismos de se fazer ouvir para que a gente consiga reverter ou minimamente achar um lugar para como é que nós vamos pensar quais são os reais setores da economia que nós, enquanto sociedade, queremos valorizar, defender e batalhar, né? E parece que essa é uma disputa que já está dada e que o campo que temos é relativamente estreito de lutas. E eu acho que aí reside um papel fundamental. Que tipo de economia nós queremos construir no futuro? Porque essa que nós viemos trazendo até aqui o presente, ela parece que chegou nos limites. E a gente tem muita dificuldade de reconhecer isso, né? Conversávamos antes, na prévia, a produção de carne, ela tem mostrado a completa insustentabilidade em muitos biomas, destruindo talvez o bioma que nos seja mais precioso do ponto de vista de uma riqueza nacional que teríamos para o presente, para as presentes gerações. Já nem falo nas futuras, mas a busca de equidade no presente é o nosso grande desafio, né? E a agricultura familiar, historicamente, representa algo extremamente importante para toda a sociedade. E outro fator que eu acho que nós não podemos desconsiderar é essa fala da ministra de que uma única agricultura não, é justamente na multiplicidade de formas, na riqueza dessas variantes formas da agricultura familiar que reside o nosso potencial de resiliência e de perpetuação do que nos é mais caro, né? A qualidade dos sistemas naturais, né? E, corolariamente, como é que nós vamos conduzir a nossa economia daqui para frente. Passo para ti, Kátia. Ative o microfone, Kátia, estão sem som. Desculpa. Acho que a Sandra teve uma pequena interrupção aqui. Destacamos que... Ok, estou na linha. Tá, legal. Eu direcionei inicialmente esse comentário para a Kátia, mas o Álvaro está perfeitamente em condições de talvez responder também, porque é uma temática que eu acho que é universal e deixa livre para vocês decidirem quem quiser dar continuidade. Tentando responder uma primeira reação a teu comentário, Sandra, dessas relações, dessas diferentes formas que a gente tem de produção, circulação e transformação dos alimentos, né? E uma dessas formas expressa nessa dinâmica de produção de commodities e mais representada politicamente no Brasil, o que a gente costuma chamar de setor do agronegócio, né? Nesses dois espaços, que é da agricultura familiar e do setor do agronegócio, as críticas ao sistema agroalimentar estão chegando para todos. A grande questão é como que esses diferentes grupos sociais e políticos, principalmente, como que esses diferentes grupos políticos estão reagindo a essas críticas tão expressivas da politização da alimentação ou das críticas ao sistema agroalimentar. Me parece que o setor do agronegócio também, em alguma medida, vem tentando responder isso. Eu vi que a Letícia Keck está acompanhando aqui. A Letícia Keck fez uma tese sobre o programa ABC, o Programa Agricultura de Baixo Carbono. Em grande medida, o programa ABC, ele é voltado para o setor do agronegócio e é uma tentativa de resposta do setor do agronegócio para dizer, olha, estamos fazendo uma agricultura que é mais sustentável. Vamos intensificar a produção, vamos recuperar pastagens degradadas, estamos fazendo isso com plantio direto, enfim, é uma das possibilidades, e me parece que o discurso das mudanças climáticas, nessa perspectiva, via programa ABC e via setores do agronegócio, vem sendo incorporado nessa ideia de agricultura verde. Da mesma forma como você estava comentando no início, todas essas críticas que vêm surgindo à produção de carne, seja pelo próprio aquecimento global que ela gera,
mas toda uma mudança de consumo que a gente vem observando, e no grupo de pesquisa tem colegas muito mais especializados que eu nessa temática, mas, enfim, o vegetarianismo e o veganismo vem crescendo muito, em alguma medida são toda essa produção de carne de laboratório, ou carne baseadas em plantas, são reações que o próprio setor do agronegócio vem fazendo a essas críticas ao sistema agroalimentar. Então, ele incorpora de uma outra maneira essas críticas. O que eu acho fundamental é que a agricultura familiar também participe desse debate. A agricultura familiar faz isso no campo da agroecologia e faz de uma maneira extremamente, historicamente vem fazendo isso, né? Todo o debate de agroecologia nasce no seio da agricultura familiar, mas eu acho que tem a temática, por exemplo, das mudanças climáticas ainda está arrefecida no espaço da agricultura familiar, e a gente precisa intensificar. Toda a discussão da alimentação saudável e de comida de verdade vem crescendo de uma maneira super expressiva, principalmente desde 2013, 2014, 2015, puxada muito pelo Conselho, mas é fundamental que nesse processo a agricultura familiar mostre para a nutrição, mostre para a saúde o seu papel, mostre para a assistência social. A gente tem visto agora diversos programas ou distribuição emergencial de cestas básicas. A agricultura familiar teria um lugar-chave nessa distribuição de cestas de uma maneira que incorpora essas críticas ao sistema agroalimentar e faz isso gerando inclusão socioeconômica na agricultura familiar, contribuindo na distribuição de alimentos que sejam in natura, que gerem uma nutrição que sejam saudáveis, que sejam comidas de verdade, enfim. Então, eu acho que a agricultura familiar tem um papel chave nesse tensionamento do sistema agroalimentar, é o lugar dela, mas os atores precisam intensificar esse pacto com o público urbano, com outros atores. Enfim, não quero monopolizar aqui o espaço, deixar o profesor Álvaro também responder. Sí, mi reacción al comentario. Sí, bien, gracias. Cuando estábamos empezando esta discusión en Colombia sobre agricultura familiar, había una preocupación muy grande de ciertos académicos por el riesgo de homogeneizar bajo ese título a un grupo muy diverso de agriculturas familiares distintas. Y justamente uno de los elementos en los que nos hemos esforzado es entender que hay muchas formas de agriculturas familiares. No puedo poner en la misma política pública a una comunidad de campesinos como los cafeteros en Colombia, que están muy centrados en la producción para la exportación, a un grupo de agricultores de la Amazonía o del Chocó biogeográfico colombiano, que son comunidades indígenas y negras que casi que producen solo para su autoconsumo. Los neorurales están ocupando un nicho importantísimo también en la agricultura familiar, pero esos distintos tipos merecen también distintos tratamientos según sus especificidades. Creo que también el negocio corporativo en Colombia está haciendo lo propio para acaparar la atención de un interés creciente por alimentos sanos, por alimentos diferenciados, por alimentos campesinos. Entonces es muy interesante ver ahora, por ejemplo, una política distrital aquí en Bogotá. Bogotá es el mayor centro, no somos tan grandes como ustedes, pero 8 millones de habitantes en Bogotá, y estamos diseñando, el gobierno local está diseñando una estrategia de distribución de mercados campesinos a través de medios virtuales. Y esta es una discusión en la que estamos involucradas varias personas de la academia, la RENAF y otros movimientos campesinos, y es la institucionalidad que empieza a entender la fuerza que esas ideas emergentes de la gente en los territorios está teniendo. Y creo que hay cierta posibilidad de escucha. Ahora, no todos los gobiernos locales, y menos el nacional, tienen esa apertura para escuchar y aprender de estos referentes que se están construyendo desde las comunidades. El gobierno nuestro es un gobierno que en este momento más bien ha marginado el tema campesino. Un poco lo que está pasando en Brasil. No obstante, hay gobiernos locales con los cuales se puede entablar ese diálogo. Lo que la Red Nacional de Agricultura Familiar está haciendo es adelantando estos diálogos regionales, municipales, territoriales, donde esto está siendo posible. El departamento de Nariño, al sur de Colombia,
es un departamento mayoritariamente campesino donde estos diálogos están siendo posibles. El departamento de Boyacá, el distrito de Bogotá. Creo que lo importante es tener herramientas de política pública que permitan a estos gobiernos locales adelantar esas conversaciones, no en el aire, sino aferrados a esas herramientas de políticas públicas que ya existen. Pero lo más importante, a mi juicio, es la experiencia y la fuerza que están ganando las organizaciones locales para negociar y para entablar ese diálogo con los consumidores. Y aquí es donde vemos un potencial muy interesante. La agricultura familiar no puede poner toda su esperanza en los diálogos con la institucionalidad. Si tomamos esa como la única vía posible, creo que estamos perdiendo una oportunidad riquísima que tenemos con las organizaciones, con las asociaciones de consumidores, con la población urbana. Por lo tanto, mientras tenemos un ambiente político más favorable, lo que estamos haciendo es fortaleciendo el diálogo en la sociedad, en la base, de modo que ganamos fuerza para cuando la oportunidad de un diálogo con la institucionalidad política se dé. Esa es un poco la estrategia que estamos adelantando. La agroecología en Colombia está creciendo mucho. Es tal vez la que más está configurando este tipo de mercados en circuitos cortos de comercialización. La mayor parte están siendo mercados agroecológicos y aquí no le estamos siguiendo el juego a posiciones como la del agronegocio, con su agricultura climáticamente inteligente, o con los mercados verdes, o con los negocios verdes, que lo que están haciendo es promoviendo la producción de un alimento con sobrecosto económico, que a nuestro juicio es totalmente injusto con un sistema alimentario que tiene que estar en la posibilidad de cualquier población en Colombia. Dejo por aí, por ahora. Perfeito, professor Álvaro. Muito bem colocado. Eu acho que é exatamente essas questões. Não dá para permanecer só com a perspectiva da institucionalidade, né? E voltando a realçar, políticas diferenciadas para os diferentes, né? Nós temos uma gama enorme de diferenciações dentro do que a gente chama agricultura familiar, né? Eu trabalho no Departamento de Estudos Agrários na Unijuí, a gente tem de longos anos estudado isso e tem aparecido, e as variantes são as mais diversas, né? E a gente tem que considerar isso nas políticas. E aí está um desafio também para a extensão rural conhecer essas diferenças, porque nós precisamos materialmente ter essas informações para fazer as proposições de política também. Então, aí, conhecer o território, conhecer o local e as suas diversidades em sentido amplo, lato, é fundamental. Mas eu acredito que o nosso colega Pedro... Oi, Pedro, você tem alguma mensagem para a gente? Quero reconhecer aqui com grata satisfação de que estamos tendo mais de 400 participantes discutindo e contribuindo com esta importante abordagem. As grandes e inúmeras felicitações que recebemos registrados tanto no chat do Meet quanto no chat também do YouTube, com a presença identificada de representantes de 7 países, de 16 estados brasileiros, de 22 programas de pós-graduação, sendo professores, acadêmicos, cooperativas que estão acompanhando este painel neste momento, destacando aí a relevância do tema e destacando a qualidade da abordagem. E conforme também os registros feitos aqui ao lado no nosso chat, temos 2 questionamentos escritos e que estão pautados aqui tanto pelo Cristóvão Martins, quanto pelo Edemar Rota, quanto também pela Marjana Hensel, que seguro que são temas que também os nossos painelistas, a própria coordenação, está mirando, está olhando para estes questionamentos. Portanto, se tiver outros questionamentos, é importante que permaneçam aí registrados, seja para subsidiar os trabalhos deste painel, quanto também para futuros novos painéis serem temas orientadores de novos temas a serem abordados. É esse o registro, Sandra, pela grande repercussão e abrangência, além da qualidade dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, fazer esse registro aqui da importância do trabalho das redes, das universidades envolvidas e dos nossos painelistas aqui convidados. Devolvo a palavra à coordenação da Sandra. Perfeito, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Valdir, você gostaria de estar se manifestando?
Sim, eu acho que antes de finalizar, eu pediria ao Cláudio, o Cláudio Maia, Ok. nosso colega, nós estabelecemos uma estratégia a partir do último painel de indicar alguém da rede para que fizesse uma síntese. Ele não vai apresentar essa síntese aqui, ele vai nos enviar depois, né? E aí podemos socializar com as pessoas que se inscreveram usando o e-mail. Mas a gente, para valorizar a presença dele aqui, 2 minutos para ti, Cláudio, para fazer assim as tuas observações, síntese da temática tratada. Pode ser? Pode ser. Não sei se está me ouvindo bem aí. Sim, tá ok. Ok, então eu vou ser bem breve nas minhas considerações, tanto na apresentação do Álvaro quanto da Kátia, né, a gente consegue observar a questão das escalas, e principalmente, usando o termo que a Kátia utilizou, desse pacto social, né, formal ou informalmente, né, isso está sendo institucionalizado em ambas as apresentações dos colegas, né, e é uma alternativa na tal da ressignificação do rural, né, em torno dessa complexidade. Então, eu só teria essa observação a fazer, realmente a questão da questão institucional, mesmo que as reações, esse contexto pandêmico, sejam informais, mas tem uma certa institucionalidade, né, e esse reconhecimento da força do local, né, tanto na questão do Álvaro quanto da Kátia, o quão é importante essa interação entre a agricultura, das suas particularidades, e os seus respectivos consumidores, certo? Os seus tipos de consumidores. É uma colocação bem breve. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Sandra, teria mais alguma observação antes de eu finalizar? O Pedro? Não, agradeço muito. Eu acho que antes de passar para a finalização, eu quero agradecer enormemente o Álvaro e a Kátia pela brilhante exposição e pela densidade de elementos que nos aportaram e que nós, especialmente, que estamos na pós-graduação, que estamos trabalhando com alunos, que estamos tentando investigar e nos propondo a ser parceiros nessa discussão, é de enorme relevância. Tenho certeza que nos foi muito útil a nós e todos os nossos acompanhantes nessa tarde de hoje. Agradeço enormemente a atenção de todos vocês e a participação. E passo já, então, para você fazer nossa saudação final, Valdir. Sim, eu farei e daí o Pedro fecha, pode ser? Ok. Bom, 2 recados. Não sei se vocês preferem o bom ou o ruim. Eu vou começar pelo ruim. Exatamente às 14h26 de hoje, o Brasil atinge 1 milhão de infectados pelo coronavírus. Bom, fala, Pedro. Um registro lamentável para tudo o que estamos vivendo, a importância de termos políticas públicas qualificadas, orientadas de forma saudável, com comprometimento com o cidadão brasileiro. O reconhecimento a todos os gestores públicos, a todos os profissionais da área da saúde e as diferentes áreas do saber que têm contribuído com a preservação da vida, a valorização da vida e, principalmente, a esperança de que podemos construir juntos uma sociedade melhor, onde o cidadão, com equidade, reconhecendo a diversidade tão bem explicitada neste painel, possa preponderar em todas as suas páginas. Por isto que as marcas negativas dessas páginas da história, assim como dizem alguns ditados lá na Alemanha, que sirva em homenagem àqueles que padeceram na guerra, lá na referência à Alemanha, que aqui padeceram os motivos da saúde, mas que sirva de advertência também a todos os vivos para que estes erros que estão sendo cometidos não se repitam daqui para frente. Então, o registro aqui em homenagem a todos os doentes, a homenagem a todos que se recuperaram
e principalmente a homenagem para estes que entram para a história num momento tão decisivo da vida brasileira, da vida latino-americana, Álvaro, colombiano, de todos os países latino-americanos, de qualquer rincão deste planeta, possam se sentir homenageados, e a importância da ciência, a importância do investimento na saúde, a importância de ter decisões qualificadas que preservam o alimento, que preservam a vida, que preservem, sim, tudo aquilo que acreditamos juntos e em comum de esperança de uma sociedade futura, sustentável, na mais ampla compreensão que possamos ter de sustentabilidade. Devolvo a palavra, Valdir. Ok. A segunda questão que eu queria, antes do Pedro finalizar, é de pedir que vocês anotem na agenda. O próximo painel será no dia 30 de junho, e mudaremos horários. Será às 15 horas, até para contemplar nossos amigos, irmãos latino-americanos, que com isso serão mais facilitados com o horário, né, Álvaro? Não precisará atrasar o almoço, adiantá-lo, né? Ok. E o tema não será menos importante. Vejam aí, gestão, controle social e autocratização. Uma palavra que junta essa questão da democracia com o autoritarismo, ou seja, a falta da democracia. Desafios e perspectivas nos territórios. Então, nós vamos trabalhar essa temática com 3 palestrantes, um deles estava até há pouco nos assistindo, o professor Fernando Tenório, da FGV, professor da FGV Unijuí, o professor Clever Naranjo Borja, da Escola Politécnica Nacional da Espanha, e a professora Tatiana Quintela Azevedo Bastos, da coordenadora do Instituto de Direito Coletivo do Rio de Janeiro, que é uma ONG que tem abrangência internacional. E, como disse no início, a partir do próximo painel, então, dia 30, às 15 horas, nós inauguraremos uma parceria com programas de pós-graduação e iniciaremos, não podia ser diferente, até pela parceria que tivemos até agora, pela Unijuí, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Eu queria, antes de finalizar, dizer só rapidamente 2 pequenas questõezinhas. Primeiro, dizer aos que estão nos ouvindo de que algumas pessoas nos pediram um certificado, principalmente estudantes. Nós estamos providenciando via a Universidade do Contestado. Vocês têm o meu e-mail, exclusivamente para as pessoas que têm necessidade, e é importante isso. Encaminhe um e-mail para mim, e eu farei os encaminhamentos para que a gente possa, a partir da semana que vem, providenciar isso. E a segunda questão, o Pedro se referia que nós estamos aí com mais de uma dezena de programas de pós-graduação na área do planejamento urbano regional. A rede Tech, e eu imagino que eu possa falar pela RET também, Mireia, né? Sim, ela está dizendo sim, então falo pela rede e também a rede CIR, de que alguns programas que dentro da sua temática de abordagem tratem dessas questões relacionadas àquilo que é o foco tanto da rede RET como da rede Tech, ou seja, a questão do desenvolvimento territorial, da governança territorial, enfim, o foco no território, que podem nos procurar e poderemos, no futuro, fazer novas parcerias. Está aí, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, várias outras universidades que talvez possam inaugurar essa nova estratégia daquilo que nós chamamos de laboratório de ideias, que é uma das atividades principais inauguradas pela Redetec em 2020. Bom, parabéns, agradecimentos aos que palestraram, e parabéns a todos vocês que estão nos ouvindo ainda, e fiquei assim entusiasmado, por isso a minha emoção, não só pelo ponto negativo, mas também pelo ponto positivo de que quase
quase 500 mil pessoas estiveram hoje acompanhando, seja via esse sistema que estamos aqui, ou via o Google, o YouTube, ou mesmo o próprio site da RedeTech. Bom, isso mostra, Mireia, de que aquilo que há algumas semanas ou algum mês atrás iniciamos conversando, nos aproximando entre as redes, podemos contribuir, sim, com o debate, mesmo não podendo estar próximos a cada um de vocês para dar um abraço, mas eu acho que esse instrumento está sendo muito interessante. Enfim, ficamos privados do aconchego, mas esses instrumentos eletrônicos nos permitem que a gente se comunique com mais gente ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, independente de onde a gente esteja, apenas como condição tendo acesso à internet. Obrigado, e eu passo ao Pedro para que ele faça, enfim, o fechamento dessa nossa webinar de hoje. Obrigado a todos. Valdir, me permite só uma correção. O professor Efraim é da Escola Politécnica Nacional do Equador, não da Espanha. Equador. Sim, Equador, desculpa, ok. Obrigado, Sérgio. Pedro, contigo. Professora Mireia, deseja agregar como coordenadora da rede parceira uma última palavrinha, professora Mireia? Sim. Pedro, muito obrigada, e Valdir também, eu acho que eu fico feliz, um painel de excelência, sabíamos que com Álvaro e Kátia ia acontecer assim como tem sido os outros dois que a gente já organizou e participou, e assim seguirá nos que vem pela frente. Eu acho que essa aliança de redes é o que nos mostra que podemos construir juntos, não faz sentido, nesse momento, a gente se separar, cada vez mais é mais evidente que não se enredar é a chave. Assim que, obrigada pela presença de todos, de novo, um grande abraço para Álvaro e Kátia, obrigada por estar aqui conosco, e a gente continua enredados, e enredado com a Colômbia, claro, sempre. Ok. Fantástico. Na hora do noivado, né? Isso. Fantástico. Pedro, muito obrigado pela presença qualificada de todos, coordenadores, painelistas, participantes. O reconhecimento aqui ao apoio também da Rede CIDIR, através da sua presidência internacional, do professor Antônio. Nos próximos dias estaremos enviando o convite já para a sua inscrição no próximo evento do dia 30, e todo este painel integral, desde a primeira palavra, estará disponível também para ser assistido novamente, para quem perdeu eventualmente a oportunidade, no YouTube, dentro de mais ou menos uma hora estará disponível. A todos, muito obrigado, e como foi recomendado por vários, cuidemo-nos uns dos outros, para juntos podermos cuidar do nosso próprio futuro. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.